Venha conhecer o site de cursos do Matemadicas. É todo estruturado para otimizar o seu aprendizado. Você vai aprender progressivamente no seu ritmo de forma direta e objetiva, sem enrolação ou macetes que não funcionam, com acesso direto ao professor para tirar suas dúvidas. Veja os depoimentos dos alunos que já estudaram comigo e deixe de lado o medo de matemática. Venha aprender comigo sem mistérios de forma simples e descomplicada. www.cursosdomatemadicas.com.br. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Matemadicas e hoje nós vamos corrigir essa prova de uma vez só. 5 questões dessa prova do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. São 5 questões de raciocínio lógico. E aí, brevemente falando, como são 5 questões de raciocínio lógico matemático, eles vão misturar os temas. E aí já vamos começar com essa primeira questão. Espero que você tenha as questões em mãos e tenha resolvido. Agora a gente vai resolver. Vamos ler o enunciado. Um certo número de pessoas foi separado em alguns grupos para uma atividade de socialização. Com 2/5 do total de pessoas, formou-se o primeiro grupo. Foram 21 pessoas que formaram o segundo grupo. O terceiro e último grupo tinha 3/4 do número de pessoas do primeiro grupo. Aí vem a pergunta do problema, que é: o segundo e o terceiro grupos somados superam o primeiro grupo em um número de pessoas igual a quanto? Então a gente tem que descobrir o número de pessoas do primeiro, do segundo grupo ele já deu que é 21, e do terceiro grupo e fazer as comparações. Nós temos aí um número de pessoas que a gente vai ter que descobrir. E essas pessoas foram divididas em 3 grupos, como ele falou pra gente. O primeiro grupo, ele falou que é o seguinte: 2/5 do total de pessoas. Então, é 2/5 desse total de pessoas que a gente não tem, que a gente chamou de P. O segundo grupo está fácil, foram 21 pessoas que formaram. Então, o segundo grupo está facinho aqui, ele deu o número exato, 21. E o terceiro e último grupo tinha 3/4 do número de pessoas do primeiro grupo. Então, esse terceiro grupo, a quantidade de pessoas é 3/4 do número de pessoas do primeiro grupo, que é 2/5, que a gente ainda não tem, então é 2/5. Ou seja, esse 2/5 aqui, isso aqui tudo, é o primeiro grupo, e ele está dizendo que é 3/4 disso. Agora a gente vai simplificar o que a gente consegue, né? Ó, corta esse 4 com esse 2, que dá 2 e 1, e aí sobra pra gente o quê? 3 vezes 1 vezes P, 3P, 2 vezes 5, 10. Agora a gente tem uma equação do primeiro grau, porque se a gente somar o primeiro grupo mais o segundo grupo mais o terceiro grupo, vai dar o total de pessoas. Então já vamos fazer isso. Então o total de pessoas é o primeiro grupo mais o segundo grupo mais o terceiro grupo. O total de pessoas, no primeiro grupo a gente chegou no valor de 2/5 sobre P, ou 2P sobre 5, que é a mesma coisa. Mais o segundo grupo, que é o número 21, mais o terceiro grupo que a gente chegou, que é 3P sobre 10. Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro, então vai ficar P menos 2P, que estava positivo, passou negativo, menos 3P sobre 10, que estava positivo, também passou negativo para o lado esquerdo, e aí sobrou apenas o 21. A gente tem que fazer o quê? Tirar um MMC entre 5, 10 e 1, que vai dar 10. Para a gente fazer essa subtração aqui de frações, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 10 dividido por 1 é 10, 10 vezes P, 10P, menos 10 dividido por 5 é 2, 2 vezes 2P, 4P. Toma cuidado, menos 10 dividido por 10 é 1, 1 vezes 3P, 3P. Igual a 21. Vamos fazer essa subtração aqui, né? 10P menos 4P menos 3P vai dar 3P sobre 10. Igual a 21. Multiplica cruzado, vai ficar 3P vezes 1, que é 3P, igual a 21 vezes 10. Portanto, P é igual a 210 dividido por 3. E aí o número de pessoas desse grupo que foi separado, 210 dividido por 3 é 70. Então, são 70 pessoas que foram divididas nesses 3 grupos. Agora, vamos ver quanto foi no primeiro grupo. É só substituir o valor de P. Então, vai ficar 2 vezes 70 sobre 5.
2 vezes 70, 140, dividido por 5, que vai dar 28. O segundo grupo já está aqui, o terceiro grupo, mesma coisa. Vamos substituir o valor de P, que é 70. 3 vezes 70, dividido por 10. 3 vezes 70 vai dar 210, dividido por 10 vai dar 21, ou seja, o grupo 2 e 3 eles têm o mesmo número de pessoas. E aí, qual é a pergunta do problema? Está aqui, ó. O segundo e o terceiro grupo somados, então a gente vai somar com o segundo mais o terceiro grupo, superam o primeiro grupo, ou seja, menos o primeiro grupo. Qual é o valor que dá nisso? Segundo grupo, 21. Mais o terceiro grupo, 21. Menos o primeiro grupo, que é 28. 21 mais 21, 42. Menos 28, a gente vai chegar no resultado, no gabarito da questão. 42 menos 28 vai dar 14. Agora sim, 14 é o gabarito da questão, 14 está na alternativa D. Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa é só voltar ao vídeo e bora para a próxima questão. Questãozinha bem interessante, acabou não juntando tantos temas, mas ela é bem legal, um pouquinho trabalhosa porque tinha bastante conta, mas não deixe de acompanhar. No meu curso você aprende tanto matemática para concursos públicos quanto matemática básica. Um complementa o outro e a gente consegue estudar juntos com muita tranquilidade. Bora para a próxima questão. 12ª questão. Uma herança deve ser repartida em partes diretamente proporcionais às idades de 3 herdeiros diretos. As idades dos herdeiros são 45, 48 e 57 anos. O herdeiro de 57 anos abdicou sua parte em favor de seus 2 filhos e quer que a sua parte também seja repartida em partes diretamente proporcionais às idades deles. Deles quem? Dos filhos dele, que são de 18 e 22 anos. Aí vem a pergunta do problema. Considerando a porcentagem em relação ao valor total da herança que cada pessoa receberá, a diferença em porcentagem entre a pessoa que mais recebeu e a pessoa que menos recebeu está entre quanto? Que essa questão aqui, na minha opinião, dessa prova foi a mais trabalhosa. Primeiro, a gente vai ter que entender que essa herança, vamos chamar de H, foi repartida entre 3 pessoas diretamente proporcionais às idades deles. Então, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Foi repartido proporcionalmente com as idades, que é 45, 48 e 57 anos. E esse de 57 anos repartiu a parte dele para os 2 filhos. E os 2 filhos, cada um deles, diretamente proporcional à idade, então foram 2 filhos. Um filho que tem 18 anos e o outro filho que tem 22 anos. Então a gente não tem o valor da herança e a pergunta do problema é: em relação ao valor total da herança, ou seja, em relação a esse valor total que a gente não tem, que cada pessoa receberá, a diferença em porcentagem entre a pessoa que mais recebeu e a pessoa que menos recebeu está entre quanto? A gente não tem o total da herança, mas a gente consegue calcular as porcentagens que cada uma dessas pessoas vão receber em relação a esse total. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai já logo de cara simplificar as idades, todas elas aqui, desses 3 primeiros herdeiros aqui, por 3, para os números ficarem menores, porque como é diretamente proporcional, isso nada vai influenciar. Então a gente vem aqui e divide por 3, que vai dar 15. Aqui também divide por 3, que fica fácil. Se você não fizer isso, vai dar do mesmo jeito. Mas é para as contas ficarem menores. E aqui dá 16, e 57 dividido por 3, que vai dar 19. Agora a gente vai ver em porcentagem todas essas, quanto que cada um vai receber. O que a gente vai fazer agora? A gente vai somar essas idades aqui. Ó, 16 mais 15 mais 19 vai dar 50.
E aí, o total, a gente vai pegar essa herança aqui, ó, e repartir essa herança em 50 partes. Por quê? Esse primeiro cara aqui, que tem 45 anos, ele vai receber 15 partes de um total de 50. Então, qual é a porcentagem? Mesma coisa aqui, ó. Ele vai receber 15 partes de um total de 50. Como a gente quer em porcentagem, a gente vem aqui, ó, faz um macetinho, ó, multiplica por 2 e multiplica por 2, porque a gente quer porcento, né? Então vai ficar 2 vezes 15 vai dar 30, 2 vezes 50 vai dar 100. O que significa 30 sobre 100? 30%. Ou seja, essa primeira pessoa, que tem 45 anos, ela vai receber 15 partes de um total de 50, que corresponde a 30%. Vamos fazer o mesmo raciocínio nessa segunda pessoa. Essa segunda pessoa, ela vai receber 16 partes de um total de 50. E quanto corresponde a 16 em relação a 50? Então vai ser 16 em relação a 50. É mais fácil fazer um macete, que multiplica embaixo por 2 e em cima também por 2. Então vai ficar 16 por 2 vai dar 32 sobre 100 e 32 sobre 100 são 32%. Da mesma maneira, esse 19 aqui que está escondidinho, eu não queria que ele ficasse aqui, mas eu vou tentar passar ele para lá, passar esse 18 para lá. Então, ó, esse 19 corresponde quanto de 50? Então, é 19 em relação a 50, a gente multiplica embaixo e em cima, só para dar porcentagem, por 2. 19 por 2 vai dar 38. 50 vezes 2, 100. O que significa 38 sobre 100? 38%. Então, tá aqui. Então, vamos entender. Essa primeira pessoa que tem 45 anos, ela vai receber 30% da herança. Esse cara aqui, que tem 48, vai receber 32% da herança. E esse terceiro aqui, que tem 57 anos, vai receber 38% da herança. Se você não tivesse simplificado como eu fiz aqui, daria do mesmo jeito, mas as contas ficariam um pouco maiores, mas vai chegar no mesmo resultado. É que eu enxerguei que dava para simplificar, e simplificar ajuda bastante. Só que é o seguinte, essa pessoa que tem 57 anos aqui, esse herdeiro que tem 57 anos, ele não recebeu a herança dele porque ele dividiu a herança dele para os 2 filhos, diretamente proporcional. E então o primeiro filho que tem... Vou colocar os filhos primeiro. O primeiro filho que tem 18 anos e o segundo filho que tem 22 anos. Tá, mas é o seguinte, a gente consegue simplificar essas idades para diminuir as contas. Simples. Vamos simplificar aí. Para a gente diminuir as contas, a gente pode fazer o seguinte. Vamos simplificar por 2. Então, divide por 2. Que vai dar 9. E aqui também, divide por 2. Que vai dar 11. Agora sim, a gente soma para ver quantas partes a gente tem que dividir esses 38%. 11 mais 9 vão ser 20 partes. Então, se a gente tivesse o valor dessa herança, que seria 38% da herança, a gente dividiria em 20 partes. Agora, vamos ver em porcentagem isso aqui. Imagina que essas 20 partes em relação a esse cara aqui, dos 38. Então, vai ser a mesma coisa que a gente já fez. Esse aqui vai receber 9 partes de um total de 20. Aí, ao invés de multiplicar por 2, a gente multiplica embaixo por 5 e aqui também. Porque a gente quer algo porcentagem, porcento. Então, ó, 9 vezes 5, 45. 20 vezes 5, 100. O que significa 45 sobre 100, 45%. E aqui embaixo, mesma coisa. Esse cara vai receber 11 partes de um total de 20. E corresponde a quanto em porcentagem? Multiplica em cima e embaixo por 5. 11 vezes 5, 55. 20 vezes 5, 100. O que significa isso? 55%. Mas ainda, esse 55%, se a gente somar todas as porcentagens, vai dar mais do que 100%. Porque esse 45% e esse 55% estão em relação aos 38%. Então, ele vai receber... Agora fica um pouco confuso, mas acompanha comigo. Esse aqui vai receber 45% de 38%. Quando eu falo isso, é só fazer essa conta aqui, ó. 45% de 38%
E aqui embaixo 55% de 38%, porque a gente está fatiando esse 38%. Então, agora é só fazer as contas, né? Então vai ficar 45 sobre 100 vezes 38 sobre 100. Fazendo essa conta, a gente vai chegar no valor de 17,1%. Então, 17,1%, vou colocar aqui em cima. Então, aqui, essa continha aqui vai ficar 17,1%. E esse aqui vai ficar o seguinte, fazendo a conta, 55 sobre 100 vezes 38 sobre 100, fazendo as contas, a gente vai chegar no valor de 20,9%. Então agora vamos entender. Se a gente somar 20,9 mais 17,1, vai chegar nos 38%. E se a gente somar 20,9 mais 17,1 mais 32 mais 30, a gente vai chegar no 100%, que é o valor da herança. Agora a pergunta do problema é, a diferença, tá aqui, tá bem aqui, ó. A diferença em porcentagem entre a pessoa que mais recebeu e menos recebeu está entre quanto? Qual foi a pessoa que mais recebeu? A gente tende a pegar essa daqui, mas esse aqui foi a pessoa que dividiu entre os filhos, então ela não recebeu. Então a pessoa que mais recebeu foi essa aqui, ó, 32%. Então mais recebeu, então vou colocar mais. Recebeu 32%. E aqui menos recebeu? Aqui menos recebeu foi essa daqui, ó, 17,1. Então ele quer aqui mais recebeu, subtraído daqui menos recebeu. Aqui menos recebeu 17,1%. E é em porcentagem que ele quer. Fazendo essa conta, finalmente a gente vai chegar no valor de 14,9%. Agora sim é a resposta do nosso problema. 14,9% está entre 13% e 15%. A alternativa B é o gabarito da questão. Como eu falei para vocês, essa questão foi bem delicada, na minha opinião, a questão que foi mais difícil dessa prova. Vamos lá, depois dela fica mais simples e bora para a próxima questão. Se você se perdeu em algum lugar, é só voltar o vídeo, eu tenho certeza que você vai conseguir. E também, não deixe de acompanhar o meu curso que pode tirar todas as suas dúvidas, tanto a parte de matemática básica como a parte de matemática para concursos. Um complementa o outro e vai te ajudar bastante a entender tudo isso que eu fiz. Parte de simplificação, diretamente proporcional, inversamente, tudo isso. Inclusive, também porcentagem. Bora para a próxima questão. Vamos lá que é mais simples essa questão. Questãozinha de regra de 3. Ele acabou misturando bastante tema. Uma empresa que organiza congressos possui uma equipe de preparação do material, kit, que será distribuído aos participantes. A referência anterior que o gerente de preparação tinha era que 25 funcionários, todos com a mesma produtividade, isso é muito importante, preparam 750 kits em 9 horas de trabalho. Para um novo congresso, o gerente de preparação dispõe de 15 funcionários. Esses funcionários foram treinados e preparam os kits com a velocidade que é o dobro da velocidade de preparo da referência anterior. Isso aqui é que salva o nosso problema. Ou seja, em um mesmo intervalo de tempo, produzem o dobro do número de kits. Agora vem a pergunta do problema, depois de tudo isso. A quantidade de kits a serem preparados é de 1.250. Ficou cortado, né? Vou colocar aqui até o 1.000 aqui, ó, 1.250. E ele quer o tempo que será gasto para realizar essa tarefa é a pergunta do problema. Então, no final das contas, ele quer em quanto tempo que vai ser preparada essas 1.250 unidades. Então, tá aqui, pergunta do problema. Vamos lá, separar todos os dados. Nós temos a coluna, que é uma questão de regra de 3. Coluna de funcionários, coluna de kits. E a gente não pode esquecer do que são feitos esses kits. Qual que é o verbo atrás desses kits? Então é preparar.
Então, preparar. Vou abreviar aqui. Qual que é a outra coluna que a gente tem? Horas de trabalho. E aí a coluna que vai salvar o nosso problema, a velocidade. Vamos lá, colocar os valores. A referência inicial era que 25 funcionários preparam 750 kits, tá vendo porque que o verbo ajuda aqui, ó, 750, em 9 horas, e eles têm uma velocidade V. A gente não tem essa velocidade. Vamos continuar porque tem o segundo cenário, que é um novo cenário. Para um novo congresso, o gerente de preparação dispõe de 15 funcionários. Esses funcionários foram treinados e preparam os kits com uma velocidade que é o dobro de velocidade anterior. Ou seja, ao invés de V, será 2V. E a quantidade de kits que serão preparados serão 1.250. E a pergunta do problema é essa daqui: em quanto tempo será realizado isso aqui? A gente tem 3 incógnitas, mas o mais importante, ou melhor, a pergunta do problema, ela está aqui, ó. Em quanto tempo isso aqui? Então a nossa coluna de referência é essa daqui. A velocidade não vai ser preciso a gente saber, você vai entender por quê daqui a pouco. Agora vamos comparar as grandezas, e você sabe que não pode olhar os números, então eu vou tirar os números daqui. Agora sim, sem os números, vamos lá. Vamos comparar horas com kits. E o kit, o que vai ter que ser feito? Preparar. Então, quanto mais horas nós tivermos, estamos aumentando o número de horas, nós vamos produzir mais ou menos kits. Nós vamos produzir mais kits, porque temos muitas horas disponíveis. Quanto mais horas nós tivermos, nós vamos precisar de mais ou menos funcionários. Quanto mais horas nós tivermos, a gente tem muito tempo disponível, a gente pode diminuir o número de funcionários que a gente vai dar conta, então menos funcionários. E aqui, mesma coisa, horas em relação à velocidade. Quanto mais horas nós tivermos disponíveis para a gente produzir esses kits, nós vamos correr ou diminuir a velocidade. Quanto mais horas, a gente pode ir devagar, então vamos diminuir a velocidade. Ou seja, as grandezas de funcionários e velocidade em relação ao tempo, horas, elas são inversamente proporcionais porque as setas estão em sentido contrário. E kits, que é a produção, quanto mais horas, mais kits serão produzidos. Sem olhar os números, então agora é só voltar aos números e continuar a conta. Fazendo como? Então vai ficar a referência, que é 9 sobre t, igual às outras frações. Como são 3 frações, eu já coloquei 3 traços e toma cuidado para copiar conforme as setas. Ó, 9 sobre t, a seta virada para cima, a próxima para cima é 750 sobre 1250. As outras tem que inverter, então vai ficar 15 sobre 25 e aqui 2v sobre v. Vamos simplificar tudo que a gente consegue, inclusive a velocidade, que a gente não precisa. Então, esse V corta com esse V, fica 1 e 1. O que mais? A gente simplifica esse 15 e o 25 por 5, que vai dar 3 e 5. A gente também pode simplificar esse 0 com esse 0. E o 75 por 25, que vai dar 3. 125 por 25, que vai dar 5. O que sobrou? 9 sobre t igual a... Então, o que sobrou para a gente? Sobrou 3 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, vai dar 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18. Dividido por 5 vezes 5 vezes 1, que vai dar 25. Se você se perdeu, no meu curso tem tudo isso. É só você dar uma olhada no link na descrição desse vídeo, que você vai conseguir acompanhar tudo isso e fazer essas simplificações para a sua questão ficar bem mais rápida. Vamos continuar. Vamos multiplicar cruzado, então vai ficar 18t igual a 9 vezes 25. Não vou multiplicar porque vai dar para simplificar isso aqui. Então, t igual a 9 vezes 25 dividido por 18, que passou dividindo. A gente simplifica esse 9 e esse 18 por 9, que vai dar 2 e 1. Então, ficou t igual a 25 dividido por 2. Portanto, t, 25 dividido por 2, vai dar 12,5 horas.
E 12,5 horas, a gente tem que transformar que não são 12 horas e 50 minutos. São 12 horas e meia, ou 12,5. Para a gente descobrir essa meia hora, vem no macete aqui comigo. Pega esse 0,5 aqui e multiplica por 6. Então vai ficar 12 horas, 6 vezes 5, 30. Então 12 horas e 30 minutos. Agora sim a resposta do nosso problema. 12 horas e 30 minutos está na alternativa E, portanto, letra E é o gabarito da questão. Mais uma questão bem interessante, questãozinha de regra de 3 clássica da VUNESP, sempre aparece, não só na VUNESP, como em outros concursos. Como eu falei para você, se você está perdido, dá uma olhada no meu curso, já passou para você aí, o primeiro link na descrição desse vídeo, e bora lá para uma questão também clássica, só que de raciocínio lógico. Vamos lá, sem perder tempo, 5 questões, a gente está indo num ritmo bom. Você se perdeu em algum lugar, é só voltar ao vídeo e acompanhar tudo isso. 14ª questão. Um gestor de pessoal inicia a reunião com a afirmação: se o trabalho é difícil, então a atenção deve ser redobrada. Aí ele quer, a pergunta do problema é a seguinte, uma afirmação logicamente equivalente à fala do gestor. Esqueça o que você entende, pelo que você está entendendo da frase. Isso aqui é um macete. Nós temos o conectivo se então. Se então. Esse conectivo ele é simbolizado por uma seta virada para o lado direito. E a gente vai pegar essa frase e transformar ela em siglas. Então, ó, se o trabalho é difícil, então colocar TD. Então, a atenção deve ser redobrada. Então, a atenção redobrada. A gente quer, dentre as alternativas, uma frase que seja equivalente a esse se então. Antes disso, eu vou te ensinar um macete, para você ver que é facinho. Nós temos aqui, classicamente, P então que. E a VUNESP adora 2 equivalências. Esse símbolo aqui, esses 3 tracinhos paralelos, significa equivalente. Primeira equivalência é fácil. Você inverte essas letras de lugar e nega elas. Então vai ficar não que, então não P. E a outra equivalência, que ela não é intuitiva, mas cai bastante, é não P ou que. Isso aqui te salva em um monte de prova. Vamos ver como é que funciona. Ó, nós estamos aqui. A gente vai achar 2 equivalências, essa daqui e essa daqui. Quando fala equivalência, só um adendo, a gente tem que construir a tabela verdade dessa frase e procurar dentre as alternativas uma tabela verdade que seja igual, ou seja, equivalente. Mas como tem macete, se tiver dentro do macete, a gente já assinala a alternativa. Se não, a gente vai construir a tabela verdade. Então vamos passar disso aqui, o que a gente observou aqui, ó, daqui para cá e daqui para cá, com essa frase aqui em cima. Então, ó, a gente vai pegar e inverter os valores aqui, então vai ficar AR negado, e então não TD. E aqui embaixo, inverte o sinal lógico do primeiro, então não TD, ou mantém o AR. Então é isso aqui que a gente vai procurar. Por que eu gosto de colocar em siglas isso aqui? Porque fica mais simples a gente procurar. Porque significa esse TD é trabalho difícil e esse AR, atenção redobrada. Então está escrito aqui, ó, se o trabalho é difícil, então a atenção deve ser redobrada. E é equivalente aí, a atenção não deve ser redobrada, então o trabalho não é difícil. Que é também equivalente a o trabalho não é difícil ou a atenção deve ser redobrada. Agora é só procurar nas alternativas se tem essa frase aqui ou essa aqui. Vamos começar pela primeira, que é um se então. Ó, se o trabalho não é difícil, não começa desse jeito, tá vendo? Ó, o trabalho não é difícil, então vamos traduzir aqui, ó. Letra A. Se o trabalho não é difícil, então, ó, trabalho difícil, não, então, a atenção não deve ser redobrada. Tá escrito isso aqui, ó. Tá ao contrário, né? Então não é a alternativa A. A alternativa B, vamos ver. Se a atenção não deve ser redobrada, então não AR. Então, o trabalho não é difícil, não TD. Então percebeu que na alternativa B a gente encontrou logo de cara essa equivalência?
Portanto, gabarito é letra B. Tá aqui, ó. Gabarito, letra B. Todas as outras não são equivalentes. Confia em mim, confia no macete. Agora, se a gente não tivesse encontrado isso, teria que construir a tabela verdade. Vamos ver a letra C. Ou o trabalho é difícil, então TD, ou seja, a atenção deve ser redobrada. Não é, a gente já viu que a alternativa B já solucionou. O trabalho é difícil, TD, e, ó, o conectivo, a atenção redobrada também não é essa. O trabalho é difícil, TD, ou a atenção deve ser redobrada, atenção redobrada. Então, a alternativa E também não é. Dá uma olhada aí que eu tenho certeza que você vai conseguir vendo os macetes. Inclusive, estou preparando um curso de raciocínio lógico para você. Deixa nos comentários se você quer estudar comigo raciocínio lógico para você matar a questão logo de cara. Se você tivesse lembrado desse macete aqui, ó, e passado aqui para cima, eu tenho certeza que você teria solucionado essa questão em segundos. Confia em mim. Então, bora para a última questão dessa prova. Essa última questão, apesar de ser simples e é uma de sequência, o que não é sempre que acontece isso, porque as questões de sequência são sempre loteria, essa questão dá para resolver rápido aí, também você ganharia tempo. A sequência a seguir, que foi criada com um padrão lógico, sempre alterna letra e número. Então, beleza. Letra, número, letra, número. Os termos que formam essa sequência nas posições 158, 159, 160 e 161 são nesta ordem. Antes de eu resolver, tenta resolver, porque cada um consegue resolver de um jeito as questões de sequência. Se você enxergou, depois de ver a minha resolução, um jeito diferente, deixa nos comentários que eu vou gostar de saber o seu raciocínio. O que eu enxerguei? Que de 6 em 6 números, ou melhor, 6 em 6 elementos, vai se repetir, as letras vão se repetir. Então começa aqui, ó. É mais fácil de visualizar. Do A até o A. Então, ó, tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí depois de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim por diante. Então, ó, de 6 em 6, eles estão se repetindo. Então, de 6 em 6 elementos. E aqui, nesse elemento aqui, em particular, o que aconteceu? Ele repetiu o primeiro. Então, ó, A4, B3, C2, ó. Então, ó, A4, B3, C2. Então, esse primeiro elemento, esses primeiros 6 elementos foram repetidos aqui. Então, isso aí é importante, porque, ó, ele está se repetindo de... Essa sequência toda está se repetindo de... Vamos somar 6 mais 6 mais 6 mais 6 são 24 elementos. Então, de 24 em 24 elementos, a sequência volta a se repetir de novo. Tá, mas o que tem a ver com tudo isso? Como está se repetindo de 24 em 24 elementos, a gente tem que ver qual que vai ser a posição 158. Então, vem aqui e faz assim, ó, 158 dividido por 24. 158 dividido por 24, pega todo mundo, 1, 5 e 8, que vai dar 6. 6 vezes 24 vai dar 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 2, 12, com 2, 14, então 144 e faz a subtração. 4 para 8 são 4, 4 para 5 falta 1 e 1 para 1, 0. Para por aqui, porque a gente conseguiria continuar a conta. Quer dizer o seguinte, presta atenção aqui comigo, não pisca. São 6 sequências com esses 24 algarismos que vão se repetir até chegar na posição 158, somando 14 elementos. Então, ó, vai se repetir 6 vezes esse 24 e vão faltar 14 para chegar no 158. Então, aqui, ó, é o seguinte, vai se repetir 6 vezes o 24 e chegou na 158. E aí, faltam 14. Então, a gente vem aqui e faz o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, esse aqui é o 14. É o resto 14. Então, é o 2. Então, vai aparecer o 2. Como o 159 vai aumentar uma unidade, então aqui vai virar 15. Como aqui os 160 são 2 unidades, vai aumentar 16. E o outro último
17. Se a gente dividir tudo por 24, então, ó, será 14, 15, 16 e 17. Então, esse é o 14, esse é o 15, 16 e 17. Então, vai aparecer, os termos que aparecerão serão 2B, 1C. Então, é 2B, 1C. 2B, 1C é a resposta do nosso problema, a alternativa D de dado, e está resolvida a questão. Questãozinha bem interessante, bem legal, desde que você tenha percebido aí o padrão que se repetiu de 24 em 24 em blocos de 6. Pode ter ficado confuso, mas volta o vídeo, tenho certeza que você vai conseguir. Fechado? Muito obrigado por assistir mais uma resolução de prova numa tacada só. Deixe nos comentários o que você achou. Não deixe de se inscrever aqui no canal se você gostou. Dá uma olhada também nos meus cursos e bora para a próxima questão. Vídeo, bons estudos, conte comigo e até breve. Tchau!